O alimento certo. Hoje em dia fala-se muito de alimentação. Infelizmente, as pessoas andam comendo muito mal, comem muita bobagem, alimentam-se depressa, não têm tempo para comer direito, e isso traz uma série de consequências, doenças, fraquezas e muitos outros distúrbios. Você sabia que o mundo espiritual está do mesmo jeito? As pessoas estão se alimentando muito mal, estão comendo muita porcaria e pensam que estão bem alimentadas. Não dedicam tempo e nem um controle da qualidade daquilo que andam comendo e alimentando sua alma, sua vida espiritual. Hoje, em nossa devocional, eu vou falar sobre a palavra de Deus como um excelente e o melhor alimento e um verdadeiro alimento para a nossa vida. Fique conosco, vamos aprender sobre isso e também vamos orar ao Senhor. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor Clodoaldo aqui e vamos para mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. O tema da devocional de hoje será o alimento certo. O texto bíblico que vamos ler está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 a 9, que diz assim: Mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que vou dar a você. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Irmãos e irmãs, estamos falando aqui de uma grande experiência espiritual que o profeta Ezequiel teve com o próprio Deus. Como falamos na devocional anterior, Ezequiel foi um profeta jovem que Deus levantou para profetizar ao seu povo que estava cativo na Babilônia. O Senhor queria ter alguém para ser um canal de comunicação com o seu povo que estava como escravo naquela terra estranha. Aqui no capítulo 2, o Senhor o alerta de que o povo era rebelde e não obedecia a sua palavra. Por isso estavam em castigo. Então o Senhor disse para Ezequiel não ser como aqueles filhos rebeldes, mas que ouvisse e se alimentasse da palavra que ele haveria de revelar a ele. Então, essa palavra deveria ser o seu alimento. Claro que aqui Deus estava falando de forma espiritual, né, irmãos? Era uma visão espiritual. E Deus disse para ele que deveria entregar todas as palavras que ele recebesse. Quisesse o povo ouvir ou não, a palavra deveria ser entregue, deveria ser falada para todos da nação de Israel que estavam ali cativos. E aqui no final do capítulo 2, o profeta disse que o Senhor mandou que ele comesse o que lhe seria dado. E o que lhe foi dado foi um rolo de um livro, onde havia palavras de correções e de tudo que o povo iria passar naquele cativeiro. Com isso, eu quero refletir com você sobre a necessidade que temos de nos alimentar espiritualmente com a palavra de Deus. Pode ser que muitas vezes a gente não compreenda direito o que está escrito ali na Bíblia, mas isso não pode ser motivo para não lermos, para não meditarmos e não nos alimentarmos. Imagine se você está, de repente, enfermo, internado em um hospital, e ali nós sabemos que enquanto você não estiver se alimentando corretamente, os médicos não vão te liberar para voltar para sua casa. Ainda que a comida seja ruim, meio amarga, sem sal, esquisita, você tem que comer, você não tem opção. A gente pode lembrar também das bulas de medicamento, né? A gente vai ler, a gente não entende nada, mas você não deixa de tomar o remédio por conta disso, você tem que tomar. Assim também, irmãos, é a nossa vida espiritual. Não podemos ficar sem nos alimentar. Isso vai nos deixar fracos e não teremos forças para enfrentar as dificuldades que todos os dias aparecem para que possamos resolvê-las. Agora, uma coisa também é digna de ser refletida. Não podemos sair por aí comendo qualquer alimento. Não podemos ficar comendo bobagens que os outros andam nos oferecendo e falando. O que quero dizer com isso? Quero dizer que o alimento certo é a palavra de Deus e não a interpretação de algumas pessoas que são loucas e irresponsáveis. Pessoas que não estudam, que não têm credibilidade nem com Deus nem com as pessoas,
que vão para as redes sociais e ficam derramando interpretações próprias e equivocadas e erradas a respeito das Escrituras Sagradas. Quero te alertar que tem muita gente assim. Não saia por aí acreditando em qualquer coisa. Submeta ao verdadeiro ensino. Converse com pessoas mais experientes, que conheçam e tenham testemunho de vida a respeito da palavra de Deus. Isso vai te afastar de muitos alimentos ruins e errados. Não seja pastoreado, não seja ensinado por quem você não conhece. Procure alguém que conviva com você, alguém que ame a sua vida e tenha responsabilidade com a sua alma, para que você possa aprender da palavra de Deus de forma correta. O mais importante é você mesmo orar e pedir ao Senhor que te revele sua palavra. E o que você não entender direito, procure alguém para te ajudar. O que não pode é você ficar sem esse alimento tão importante para a sua vida, que é a palavra de Deus. Lembre-se aqui desse livro que estamos lendo. O povo recusou a palavra do Senhor e agora estavam cativos, presos em uma terra estranha e distante. Suas casas e cidades haviam sido destruídas e arruinadas. Tudo porque desprezaram a bendita palavra de Deus, não se alimentaram da forma correta e do alimento certo, que era a palavra do Senhor, tá bom? Então, que Deus nos dê esse bom alimento, o alimento certo. Vamos orar e logo depois a gente vai colocar diante do Senhor as nossas causas, as nossas lutas, as nossas petições. Ore comigo, meus irmãos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, porque o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra que ela é importante e que nós precisamos nos alimentar dela. Muitas vezes, Pai, queremos nos alimentar de qualquer coisa aí fora, gente que nós não conhecemos, nós nem sabemos quem é, não sabemos de suas responsabilidades e às vezes deixamos que essas pessoas queiram pastorear a nossa vida ou serem nossos mestres. Repreendemos isso, Pai, queremos aprender do Senhor e com pessoas sérias, com pessoas dignas, com pessoas que tenham testemunho de mudança e transformação de vida através da sua palavra. Nos ajude, Pai, não nos deixe sem esse alimento tão poderoso que é a sua palavra. É tão interessante, Pai, que quando o Senhor fala de palavra, ela se mistura com o próprio Jesus. Ó Senhor, lá em João capítulo 1, o Senhor falava que no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Senhor, e o verbo é o Senhor. Então a palavra se mistura contigo, o Senhor se mistura na palavra. Então quando nós lemos a Bíblia, nós nos alimentamos do Senhor, nós nos alimentamos da sua presença. É o Pai falando com os filhos, é o Pai ensinando os filhos a respeito do caminho certo. Então nós queremos nos alimentar da sua palavra. Obrigado por essas devocionais que têm feito isso, Pai. Tenho feito o máximo possível para interpretar segundo a vontade do Senhor, segundo os estudiosos, segundo pessoas responsáveis, para que eu possa também, Pai, ajudar o meu irmão a estar bem alimentado, mas que ele não se contente com isso, que ele também, ela também, eles busquem, meu Pai, ó Deus, juntamente contigo, o alimento da palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, a quem nós também, nessa hora, entregamos os nossos pedidos de orações, meu Pai, orações que fazemos pela família, orações que fazemos pela nossa cidade, pelos nossos governantes, orações que fazemos pelos amigos, por aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. Ó, meu Deus, que o Senhor esteja nos ajudando, o Senhor esteja nos fortalecendo, a boa mão do Senhor seja conosco e o Senhor nos ajude em tudo e em todas as coisas. Abençoa essa pessoa que está enferma, que ela possa alcançar a cura e a restauração em nome de Jesus. Oro também, meu Pai, por aqueles que estão em aflição de alma, quem sabe com problemas emocionais, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, oh Deus, pavores, medos, que o Senhor possa ajudar. Isso é tão complicado hoje, meu Deus. Oro por aqueles que estão perturbados espiritualmente, Senhor, vendo vultos, ouvindo vozes, meu Pai, sendo atormentados em pesadelos. Oh Senhor, que toda treva seja repreendida em nome
nome de Jesus, todo espírito maligno, toda ordem do inferno, dos demônios, das forças do mal, sejam quebradas, sejam anuladas, e o poder do nome de Jesus, Pai, venha ser sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Quando esses malignos vêm, eles atrapalham a família, atrapalham as finanças, atrapalham a saúde física, a saúde emocional, em nome de Jesus. Por isso nós os repreendemos, Pai, que essa casa tenha a luz do Senhor, que essa casa busque a sua presença e veja a sua glória. Oro por aqueles, Pai, que estão com causas impossíveis, que aos olhos nossos não tem solução, mas o Senhor é Deus. Age, Pai, abençoa os médicos, os advogados, para ajudarem as pessoas, Pai, todos os profissionais que lidam com pessoas, que possam ser usados por Ti para abençoar o meu irmão, abençoar a minha irmã. Abre portas que estão fechadas. Quem sabe o Senhor também está precisando fechar portas que se abriram, que não foi o Senhor que abriu, Pai. Em nome de Jesus, ajuda esta família, este pai, esta mãe, esses filhos, meu Deus. Ó Senhor, essa pessoa que ora para sair do aluguel, que está querendo comprar sua casa própria. Em nome de Jesus, essa pessoa que precisa fazer um investimento na sua empresa. Deus, mas ela não está conseguindo nem pagar as contas, que o Senhor possa ajudar, possa iluminar e abençoar cada vida que tem aqui nos acompanhado. Essa é a nossa oração nesta manhã, Pai, abençoando a nossa terra, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Abençoe que a Tua palavra vá de encontro aos corações dos governantes e de todos os filhos e filhas dessa nação. Oramos, colocamos tudo diante do Senhor, abençoamos os pastores, os líderes, os servos, as servas, aqueles que ensinam e têm responsabilidade de falar da sua palavra. Ó Deus querido, em nome de Jesus nós oramos, já te agradecemos por esse dia, porque temos certeza que se estamos buscando o Senhor aqui, Tu vai ser conosco e vai nos ajudar e vai nos dar um dia maravilhoso. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém. Deus seja louvado, meus irmãos. Olha, por favor, não deixa de compartilhar essa mensagem. Estão aí as nossas redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, para você poder compartilhar, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.